Olá, amados, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, quarta-feira, para mais um momento devocional. Hoje, num ambiente diferente, num cenário diferente, aqui fora. Se você ouvir um barulho aí de um cachorro, de um carro passando, é porque a gente está na varanda hoje. Nós estamos fazendo uma leitura do Evangelho de Marcos e trazendo algumas lições para a nossa vida desse Evangelho. Vamos orar ao Senhor? Feche os teus olhos. Deus, louvado seja o teu nome, Pai. Quero engrandecer o Senhor nesta manhã. Obrigado, Deus, por esta manhã de quarta-feira, essa manhã que o Senhor nos concede de vida, de saúde. Queremos te agradecer pela noite de ontem, pela noite de paz, de descanso. Agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós. Somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos lendo essa leitura aqui no capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Ontem nós lemos o versículo 13 e 14, que fala sobre o chamado de Levi, a vocação de Levi, né, do discípulo, do apóstolo. Esse Levi, mais na frente, depois ele vai mudar o nome dele para Mateus, né? Ele era então um dos 12 apóstolos de Jesus. Aí nós temos aqui a leitura a partir do versículo de número 15, que fala que o título do texto é Jesus come com pecadores. Vamos fazer essa leitura? Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 15, diz assim: Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Olha aqui, esse texto que a gente acabou de ler, ele é uma continuação, né, do outro texto, de ontem, no caso, chamado de Levi. No texto de ontem, Jesus chama Levi para ser seu seguidor, para ser seu discípulo, e Levi, muito feliz com esse convite, né, ele dá esse banquete, ele faz um almoço na sua casa, um jantar, enfim, né, faz um banquete na sua casa. E quem são os amigos de Levi, né? Eu disse para vocês que Levi não tinha amigos verdadeiros, porque as pessoas que se aproximavam dele se aproximavam por causa do que ele tinha, do seu dinheiro, né? Então, os seus amigos eram outros cobradores de impostos também, pessoas ali do seu meio, né, que compartilhavam da mesma profissão e tal, e essas pessoas estavam ali com Jesus. Agora você veja o que o texto compara, né? Olha o versículo de número 16, diz assim: os escribas, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos, né? Então, os religiosos estavam ali próximos e viram que Jesus estava participando, né, de um banquete junto com cobradores de impostos e pecadores. Você vê que o texto coloca essas duas classes de pessoas em pé de igualdade, né? Porque para os religiosos, né, os cobradores de impostos eram tão pecadores quanto, né? Então, assim, Jesus está no meio daquelas pessoas e isso incomoda os religiosos, o fato de Jesus estar ali. E o que é que Jesus fala para eles? Olha, não são os doentes que precisam de médico, né? Jesus diz para eles: eu estou no lugar certo, eu estou onde eu deveria estar, eu estou para ajudar, né, quem precisa de ajuda. Então Jesus, ele está ali no meio dos pecadores, participando, comendo com eles, né? Porque entende que são os doentes que precisam de médicos, são as pessoas pecadoras que precisam de perdão de pecados, são as pessoas que estão corrompidas, né, nesse mundo de pecado, que precisam ser libertas, que precisam ser transformadas, restauradas, né? Como que essa transformação poderia acontecer se Jesus não se aproximasse dessas pessoas, se Jesus não se achegasse a essas pessoas, né? Então, irmãos, às vezes nós criticamos pessoas, nos afastamos dela, né? E esperamos dessas pessoas uma mudança, uma melhoria, quando nós não estendemos a mão. Então, assim, eu aprendi que você só pode cobrar aquilo que você ensinou.
Se você nunca ensinou ninguém a fazer nada, como que você vai cobrar isso de alguma pessoa, né? Então, assim, que possamos nos aproximar dessas pessoas com uma palavra amiga, não para criticar, não para julgar, não para apontar o dedo, mas com uma palavra amiga, com uma palavra de esperança, podendo dizer para essas pessoas, olha, Jesus pode mudar a sua história, Jesus pode mudar a sua vida. Nós carregamos essa mensagem do Evangelho, então que nós não venhamos nos afastar das pessoas por aquilo que elas praticam, mas que nós possamos nos aproximar das pessoas por elas serem pessoas. Amém, queridos? Que possamos aplicar essa mensagem no nosso coração, é o que aprendemos com Jesus. Não são os doentes que precisam de médicos, né? Vamos orar ao Senhor. Deus, louvamos o Teu nome, Pai, mais uma vez neste dia, somos gratos a Ti. E agora, Deus, diante da Sua palavra que tem falado conosco sobre a necessidade, Pai, de nos aproximarmos das pessoas para influenciá-las para o bem. Nós somos luz, Pai. Tua palavra diz que somos o sal da terra e a luz do mundo. E que possamos guiar as pessoas nessa luz da verdade, que é a Sua palavra, a luz do esclarecimento, para que pessoas que estejam com suas vidas corrompidas, envolvidas no pecado, possam se perceber, se enxergar diante dessa luz que é o Senhor, que é a Sua palavra. Obrigado, Pai querido, por nos ensinar que não devemos nos afastar das pessoas, mas nos aproximar para influenciá-las para o bem, dando um bom testemunho daquilo que temos aprendido do Senhor. Obrigado por tudo, que o Senhor nos abençoe neste dia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom dia para você, boa semana e até a próxima, em nome de Jesus.